Olá, eu sou Alina Santos da Silva, discente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, no polo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e estou aqui para apresentar o trabalho final da disciplina Problemáticas da Educação Física, que consiste em, após as discussões que tivemos durante as semanas da disciplina, tanto no AVA quanto nos encontros presenciais, organizar um mapa mental com as principais ideias trabalhadas na disciplina, que trata de alguns problemas que permeiam o nosso trabalho enquanto professores de educação física. Foram discussões muito importantes, contrapontos entre nossa prática docente e os textos lidos, bem como a discussão com os colegas de diferentes pontos de vista. E agora a gente vai apresentar, eu vou apresentar para vocês essas principais problemáticas. Aqui eu tenho o meu mapa conceitual, que foi feito utilizando o aplicativo Canva, que é um aplicativo que eu tenho mais familiaridade, e organizei aqui as principais problemáticas estudadas nessa disciplina. A gente passa da primeira problemática, que é justamente a atuação docente. Jimenez, ele vai trazer uma pesquisa consolidada sobre essa atuação docente, e ele vai trazer que essa atuação docente ela pode ser vista, ou ela se apresenta, a partir das suas pesquisas, em 3 categorias. A primeira categoria são as práticas tradicionais, docentes que têm práticas tradicionais, principalmente esportivizantes, o esporte na escola. A segunda, o desinvestimento pedagógico, ou o abandono do trabalho docente. E a terceira, as práticas inovadoras ou renovadas. Segundo Jimenez, as práticas tradicionais elas são baseadas no esporte, não no esporte da escola, mas no esporte na escola, que enfatiza treinamento, aptidão, competição e, por conta disso, a exclusão dos que não se enquadram nessa prerrogativa. Então, o professor geralmente ele vai adotar 1 ou 2 esportes e ele vai fazer todas as suas aulas dentro daquela perspectiva do esporte. E nem todo aluno vai ter aptidão, ou querer, ou gostar, ou se identificar com aquele esporte. Então, esses que não se identificam, esses que não apresentam aptidão, esses que não são considerados os melhores, eles são excluídos das aulas. Infelizmente, essa exclusão ela também tem uma relação de gênero muito grande, muito forte. Então, a gente vê uma exclusão muito maior das meninas do que dos meninos, ponto que nós vamos discutir um pouquinho para frente. Em contraponto, nós temos também o abandono, uma outra categoria, que é a categoria de abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. Essa categoria ela se apresenta ainda muito mais complexa. Por quê? Porque na prática tradicional ainda há um esporte na escola, mesmo que para alguns. E no desinvestimento pedagógico há uma ausência total desse trabalho do professor de forma a organizar o seu material, organizar as aulas, estar ali fazendo intervenções, ajudar os alunos. Não, o professor ele se ausenta desse trabalho. Como é que ele faz? Os alunos, geralmente essas aulas são esse desinvestimento pedagógico conhecido de forma comum como rola-bola, porque aqui a gente tem uma ênfase muito grande na questão do futebol e dentro da escola, por não ter o espaço do campo, na questão do futsal, e geralmente você dar a bola para o aluno consiste em você fazer com que os alunos escolham aquela modalidade que eles mais gostam, que geralmente é o futsal, para os meninos, e, olha aí mais uma vez a separação de gênero, para as meninas o vôlei ou o baleado. E aí os alunos que eles gostam, que se identificam com aquela escolha da maioria, participam. E aqueles que não vão ficar sentados, às vezes conversando com o próprio professor, que fica ali apenas como um observador, apenas como um assistente da aula, ou mexendo no celular, o que hoje em dia é muito comum. E às vezes o professor ele não fica nem no próprio espaço onde está tendo aquela aula. Ele sai, ele vai resolver outras coisas, ele vai ajudar, inclusive, alguma outra coisa da escola, mas ele não participa da aula, nem mesmo como assistente. Deu o material para os alunos, ofereceu o espaço e o tempo da sua aula, e os alunos ficam ali à vontade. E aí nós temos que o movimento renovador, que começa lá na década de 80, ele vai dizer que a educação física ele é um componente curricular,
que tem conteúdos próprios, né, que parte da questão da cultura corporal, e que a escola cabe tematizar esse conteúdo da educação física de forma a trabalhar os fenômenos a partir de suas várias dimensões e sentidos, não apenas mais a técnica, não apenas mais o aprender a fazer, mas o aprender sobre o fazer. Nessa prática inovadora, ela seria uma prática que vai pensar esta prática, né? Vai pensar sobre o fazer. O que é essa prática? Quais são os seus significados? E não apenas a prática pela prática. Mas o que acontece? O Gimenez vai dizer que dentro dessa atuação docente, a gente pode pensar em dimensões para analisar essa atuação. E aí ele vai trazer 4 dimensões. A primeira dimensão, e aí ele vai nos questionar, né? O que é que impede uma prática inovadora ou inovadora no contexto das aulas de educação física escolar? Ele vai dizer que uma das dimensões é justamente a transformação da área. O que é que acontece? Lá na década de 80, quando houve essas pesquisas, né, esse movimento muito grande de pesquisa na área, que apresentou outras formas de pensar a educação física, mas o que é que enfatizou? Enfatizou a crítica do que estava sendo feito. Né? Isso não dá conta. A gente não pode enfatizar a questão da saúde, a educação física não é só isso, não é só esporte, existem vários outros conteúdos, mas pensa-se nessa questão crítica, mas não se aponta para onde ir. Então, um professor que tinha uma formação para o esporte, ele de repente é tirado, é como se o chão dele fosse tirado. Agora você não vai mais poder fazer isso é errado. E aí, se eu não sei fazer, se o que eu sei fazer está errado, e eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não faço. Então, cresce, né, o volume de professores que vão na onda do desinvestimento pedagógico, não porque são maus, não porque são irresponsáveis, mas porque ficaram sem chão mesmo. E aí, uma outra dimensão são as condições objetivas de trabalho. Quer dizer, se todo professor, todo profissional de educação, ele já sofre condições objetivas de trabalho, uma questão de desvalorização, de ter que trabalhar muito para conseguir ter uma vida mais digna por conta de não ser bem pago, nós, professores de educação física, temos uma questão mais complexa, que é o local de trabalho. Né? Muitos dos nossos conteúdos precisam de locais específicos. Muitos dos esportes, por exemplo, precisam da quadra. Se eu vou trabalhar com lutas, eu precisaria ter um espaço com tatame para que eu possa trabalhar essa luta de uma forma segura. E a gente não tem. Então, além de tudo, o material. Muitas vezes você vai trabalhar algum esporte que precisa de bola, você tem que pegar a bola, você tem que levar a bola. Então, assim, você perde tempo para essa organização desse espaço, para essa organização desse material. Então, nossas condições objetivas, se para todo professor já é difícil, para a gente é muito pior. Uma outra questão de dimensão de análise é a cultura escolar e a relação dessa cultura escolar sobre a educação física. Há um desconhecimento da disciplina, as pessoas não sabem da importância, as pessoas não sabem do que é conteúdo geral e conteúdos específicos, há muitas formas de ver a educação física e isso causa uma falta de identidade. E quando você não conhece, você tem vários preconceitos. Dentro desse preconceito, nós vamos falar também do caráter funcional, quer dizer, do abandono docente. O professor que deixa os alunos sozinhos na quadra, fazendo o que querem, mas que está ali ajudando a direção da escola em um evento, que está ali ajudando numa organização, que cobre outro professor, que pega 2, 3 turmas ao mesmo tempo. Então, ele não está fazendo o trabalho dele, mas como ninguém sabe qual é realmente o trabalho dele, que bom que ele está ajudando a escola de alguma forma. E aí, quando o professor ele tem uma prática inovadora, ou ele tem uma prática pautada em planejamento, em organização, em objetivos, como qualquer outra disciplina, e diz, não, eu não posso ficar com 3 turmas aqui na quadra não, porque eu tenho um trabalho esquematizado, organizado, para este dia que tem que ter só esta turma. Aí a gestão da escola não vai gostar, porque ele não está ajudando no funcionamento da escola, já que ela não conhece a importância da disciplina, ela vai ficar chateada, porque o outro que trabalha numa perspectiva de desinvestimento, ele está sempre apto a ajudar. E isso também tem relação direta com uma outra forma da cultura escolar, que é a questão da hierarquização dos saberes. Existem disciplinas e saberes que são mais importantes do que outros. E aí, por exemplo, a gente vai colocar português e matemática numa dimensão muito maior do que a educação física. Tanto que sempre que há uma organização de tempo, de carga horária dentro das redes, a educação física é uma das primeiras disciplinas que perde. Né? Então, assim, hoje nós temos aí não ter mais educação física no 3º ano, porque
ela não é vista com a mesma importância de outras disciplinas, como, por exemplo, português, matemática, física. Isso é uma outra dimensão de análise que prejudica a atuação docente. E, por último, a questão das disposições sociais, a própria formação desse professor, as vivências dele, isso tudo com certeza vai interferir nessa atuação docente, nas escolhas que ele faz. A partir daí também há uma discussão feita por Darírio, né? A gente fez uma leitura de um texto específico de Soraya Darírio, falando sobre a relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, ou seja, essa relação teoria e prática. Parece que a educação física é uma disciplina que só tem prática, prática pela prática. Não. A educação física tem um conteúdo que precisa sim de um procedimento, que precisa sim de um aprender a fazer, mas muito mais do que aprender a fazer, ou não vou utilizar o muito mais, mas tanto quanto aprender a fazer, há a importância de aprender sobre o fazer. Né? Então, assim, não é apenas discutir o futebol, mas discutir tudo que entremeia esse conteúdo. Né? Por que as mulheres no futebol são menos remuneradas e desvalorizadas? Por que as pessoas ainda não assistem o futebol feminino? Porque tantos meninos sonham com o futebol achando que é uma ascensão e acaba não dando certo e desistem da escola? Por que tem tanto dinheiro? Porque a gente para tudo quando há um evento grandioso para o futebol masculino e não para o futebol feminino. Enfim, uma série de questões que permeiam o futebol, questões sociais, questões políticas, questões econômicas, questões de gênero, e que a gente muitas vezes não discute, fica só ali o fazer por fazer. Então, assim, dentro dessa relação, ela vai apontar, Soraya Darírio, que existem justamente as práticas tradicionais e as práticas renovadoras, que vão, além do saber fazer, pensar sobre o fazer. Valorização do ensino sobre o fazer, mas pensando que há uma diferença entre o ensino do fazer para o ensino sobre o fazer, como eu acabei de dar o exemplo do futebol. É claro que todas essas questões elas têm relação com a dimensão legal, né? A legislação para a educação física escolar. A educação física, por muito tempo, ela ficou fora do que era legal, ela não era obrigatória na escola. Então, aí nós temos a LDB de 71, de 71 e de 77, que trazem, né, primeiro, a educação física como uma disciplina obrigatória, mas que vai colocar obrigatória em alguns níveis de ensino e com uma possibilidade de ser facultativa para vários grupos, muito relacionando a questão do trabalho, como se a educação física ela fosse uma disciplina totalmente voltada ao fazer, e não sobre o pensar sobre o fazer, e por isso quem já pratica alguma coisa fora da escola não precisa praticar dentro da escola. Não? Na LDB de 71, ela também é apresentada com um cunho de atividade, para vocês terem uma ideia de como ela não era vista dessa forma de organização de componente curricular. Só em 2001, na LDB de 2001, que ela se torna um componente curricular obrigatório, mas ainda assim, já em 2003, continua com uma facultação, né? É facultativo para quem tem algum problema motor, é facultativo para quem tem algum problema de saúde, é facultativo para quem tem filhos, porque é visto dessa forma muito ligada à atividade prática. E aí, dentro de tudo isso, nós temos um fenômeno que não acontece de forma tão grande nas outras disciplinas. Se você pergunta aos alunos qual é a disciplina preferida, geralmente há um coro para dizer que é educação física, porém, existe um afastamento muito grande que atrapalha o desenvolver das aulas e também em disciplinas. Então, como é que é a disciplina que eu mais gosto, mas eu estou ali, eu brigo, eu estou ali, eu atrapalho, eu estou ali, eu não deixo o professor trabalhar, eu não deixo meus colegas também desenvolverem a aula. Então, nesse quesito, as autoras elas vão falar que esse afastamento ele pode ser, ele tem vários motivos, mas existem dois motivos que são muito contundentes, que na educação física sempre houve uma desorganização curricular muito grande, né? Porque justamente por essa crítica não pode ser o esporte, mas então o que é que vai ser? Várias formas de ser feita em lugares diferentes. E aí há uma ênfase na repetição dos conteúdos. Então, se o professor ele se identifica com vôlei, ele vai passar todos os anos, desde do ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio, trabalhando aquele mesmo conteúdo, que é o conteúdo que ele se identifica. E aí há uma repetição, e claro que se você já sabe aquilo, a aula é feita da mesma forma a vida inteira,
você começa a não ter vontade, a não ser estimulada a praticar. Então, veja, é uma disciplina que tem um arcabouço de conteúdos enorme, gigantesco, complexo, mas que, infelizmente, no decorrer da nossa educação básica, a gente vê sempre a mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo, eu tinha sempre aulas de ginásticas, repetindo os mesmos movimentos durante todo o ensino fundamental, anos finais, que foi quando eu tive educação física como disciplina obrigatória, que era feita no turno oposto, que nem todo mundo ia. Então, assim, já fazia o esforço para ir, mas quando chegava lá era a mesma aula sempre, não havia novidade, não havia discussão sobre aqueles movimentos, nem nada. E também há um afastamento pela questão do insucesso e exclusão, principalmente quando é uma prática esportivista. Né? Eu só faço futsal, eu só faço vôlei, eu só faço basquete, ou eu só faço handebol. O aluno ou a aluna que não consegue ter um sucesso, ele vai começando a se afastar, porque ele não consegue fazer o drible, que ele não consegue dar o passe, ele não consegue fazer uma manchete, e ele não é colocado no bojo de que ele pode fazer, que ele vai fazer. Então, não é uma educação física inclusiva, e isso acaba excluindo a maioria. E a indisciplina, que tem várias questões, que também tem em todas as disciplinas, mas que na nossa acaba atrapalhando muito, porque geralmente um dos espaços que a gente atua é a quadra, e a quadra ela é grande, ela tem uma dimensão maior. Então, pensar aulas mais, fazer com que os alunos pensem essas regras, né? Saber por que uma regra ela é construída, por que uma regra existe. Existe um princípio para aquela regra existir, e esse aluno precisa entender. Trazer a família para perto do nosso trabalho é também uma maneira de desenvolver para que a gente tenha menos indisciplina. Além disso, a gente vai tratar também, né, como uma problemática, a questão do conteúdo esporte. A gente, já que sempre foi esporte, então não tem mais que ser esporte, não. A gente só não pode colocar a educação física como sinônimo de igualdade ao conteúdo esporte. A educação física não é igual ao esporte. Esporte é um dos conteúdos da educação física. Um conteúdo importante, porque é o conteúdo que sempre marcou o espaço da educação física, mas não é único e não deve ser colocado como único. E a gente precisa pensar que o esporte geralmente é tratado como aprender a fazer, que é o fim em si mesmo, baseado apenas no ensino das técnicas. Uma ênfase muito grande aos 4 esportes coletivos que a gente chama de quarteto fantástico: o futsal, o vôlei, o handebol e o basquete, o handebol menos um pouco. Uma ênfase muito grande à competição, à formação de equipes, e o esporte na escola. A gente precisa pensar no esporte da escola. E como última problemática, não menos importante, que perpassa por todas as questões, inclusive para nas salas de aula de educação física, mesmo no ensino superior, o número de alunos homens ser muito maior do que o número de alunas mulheres, é que existe uma distinção de gênero muito forte. A gente é permeado por questões sociais, desde pequeno já diz que a menina pode isso e o menino pode aquilo, e isso acaba adentrando na escola, e a gente acaba enfatizando isso em nossas aulas, quando a gente está sempre fazendo aulas que protegem, que convidam, que convocam, que utilizam muito mais os meninos do que as meninas, ou delimitando, você só pode isso e você só pode aquilo. Então, a educação física ela precisa ter um teor mais misto, né? A gente sabe que existem diferenças biológicas que não devem ser negadas, mas essas diferenças elas não podem ser enfatizadas. A gente precisa pensar na questão não da igualdade, porque realmente meninos e meninas não são iguais, mas não são iguais biologicamente falando e socialmente falando, né, na sua construção social. Mas eles são iguais em direitos, e eles precisam aprender, entender e conhecer e ter a oportunidade de vivenciar. Se a sociedade fora da escola não permite que meninas se aventurem, que meninas corram, que meninas progridam em sua condição motora, não, a escola não deve repetir isso. A escola, pelo contrário, ela deve oferecer ainda mais condições de que essas meninas possam usufruir dessa grande riqueza que é a nossa cultura corporal, tanto quanto os meninos. Gente, por hoje é só, acho que já está ficando bem comprido aqui a discussão. Espero que chegue aí para vocês. Eu agradeço a atenção. Boa noite.